Autocuidado, a capacidade de encontrar na nossa rotina a beleza, a bondade e a verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à live de lançamento do e-book sobre o autocuidado. Boa noite, muito obrigada pela presença. Vamos aguardar a chegada da nossa convidada mais do que especial. Hoje contarei com a presença da Thaís, do perfil A Rainha Pediu, que é uma consultora de imagem maravilhosa, que tem muita experiência. Olá, querida! Pode enviar o convite para participar. Oi, Olá, Ju! Tudo bem? tudo bem e você? Que Tudo alegria! jóia! Que bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite, Ju. Puxa, eu que agradeço imensamente a sua disponibilidade, viu? Uma alegria imensa estar aqui com você hoje Obrigada. para falar desse tema tão especial e tão importante, né, nos dias Muito, atuais. muito, Ju. Eu estava dando uma olhada, né, no e-book e eu acho que ele vai ajudar muitas mulheres, né? A gente vai falar sobre ele hoje aqui, sobre tudo isso que envolve, né, o autocuidado e eu espero do fundo do coração que ajude muita gente aqui. Ah, com certeza. Esse é o meu maior desejo também. Esse é o meu maior desejo também, porque é um caminho muito especial, né? Muito especial, e que transformou a minha vida, né? Tem Uhum, transformado a minha vida, a vida de tantas pessoas que eu acompanho, né? E por isso mesmo resolvi te convidar para esse dia tão especial, porque eu sei que você vê essa transformação acontecendo também, né? sim. No seu trabalho Uhum. e até para a gente começar, gostaria até de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, Thaís. Como é que você começou a trabalhar com isso, né? Uhum. O que te motiva a querer trabalhar com essa transformação na vida das pessoas? Uhum. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todas, né? Para todos. Não sei se temos homens aqui, né? Mas vai ficar gravado. Então, eu sou Uhum. Thaís Rolim, sou consultora de imagem. Trabalho com moda já, Ju, há 16 anos. Maravilha. E mais de 16, na verdade, eu me formei há 16, né? E comecei como estilista, né? Fui estilista por 10 anos enquanto estive no Brasil. Moro aqui em Londres agora há 7 anos, né? E há Uhum. uma coisa muito interessante no início de toda essa história, Ju, porque desde a faculdade, eu nunca tive dúvida de que eu deveria estudar moda. Eu sempre quis muito isso desde criança. E quando eu entrei na faculdade, ainda assim, mesmo com todo esse desejo, eu sempre pensava, olha, como é que uma estilista vai ajudar as pessoas com a sua profissão? Porque um assistente social, né, de fato, ajuda com a sua profissão, um advogado, um médico, mas e uma estilista? O que que uma estilista vai fazer? E de verdade, assim, mesmo com essa dúvida, eu sabia que eu deveria continuar. E fui estilista ao longo de 10 anos. No final desses 10 anos, né, lá em 2015, me mudei aqui para Londres. Vim trabalhar então com outras coisas, mas também relacionadas à moda, né? Aqui eu já não exerço mais a profissão de estilista, mas eu vim já trabalhando com pesquisa de moda desde o Brasil até hoje. É assim, né? Sou consultora de imagem e pesquisadora de tendências de moda. E trabalhei Uhum. muito no varejo aqui. E unindo todas essas coisas, eu percebi, né, unindo tudo isso e a minha fé, né, minha religião, eu percebi que eu precisava ajudar as mulheres com o que eu sabia. Eu não sabia muito bem Uhum. como é que eu ia fazer isso, eu ainda não era consultora de imagem, mas eu já entendia um pouquinho, né, sobre moda, então eu achei que eu poderia ajudar essas pessoas com isso. E aí eu criei o Instagram, né? Todo mundo acha, né, que o nome do Instagram, a Rainha Pediu, é por causa da Rainha Elizabeth, porque eu vivo aqui. E, embora eu Uhum. goste muito da rainha, né, a rainha do nome é Nossa Senhora de Fátima, porque eu sou Thaís de Fátima, né? E Nossa Senhora lá em Fátima
ela pede, né, que virão muitas modas que irão desagradar ao nosso Senhor. E quando Nossa Senhora Uhum. fala de modas, ela não está falando só de roupa, ela está falando de comportamento, de música, né? De piadas indecentes, de conversinhas, enfim, de muitas coisas, não é só de roupa, né? Então eu percebi que, como devota de Nossa Senhora de Fátima e profissional de moda, eu tinha essa missão de levar isso adiante. Então eu criei um Instagram e logo eu percebi, Ju, que as mulheres, elas precisavam de um direcionamento mais aprofundado, elas precisavam de mais do que apenas dicas de moda. Porque dicas de moda uma Uhum. amiga pode dar, né? E aí foi dessa forma, então, que eu falei, não, então eu preciso voltar a estudar, mesmo trabalhando já com moda, eu preciso me especializar em pessoas, trabalhar com pessoas. Antes eu desenhava roupa. Agora ainda vou usar esse conhecimento, mas eu preciso me especializar em gente, né? E é por isso também que eu gosto tanto desse seu campo, que é a psicologia, e que me ajuda tanto no meu trabalho, né? Na consultoria de imagem. E aí eu fui estudar consultoria de imagem. Então, trabalho com consultoria já há 3 anos, mas, de forma geral, há mais de 16 com a moda. Thaís, que coisa linda, né? E mais lindo ainda é conseguir conciliar, né? São José Maria Escrivá diz: dê um sentido sobrenatural para o seu trabalho e o terá santificado, Exato. né? E é isso, não faz sentido, né, para nós, né? Eu, como psicóloga, também não faz sentido para mim trabalhar somente com o comportamento, né? Uhum, Na superficialidade do comportamento humano, né? Se o meu trabalho não tiver o objetivo de transcender, né, de elevar, ajudar as pessoas a realmente encontrarem o seu uhum, sentido maior, não faz sentido nenhum, né? Então, nenhum trabalho, não é possível realmente ser feliz em nenhuma realização, em nenhuma atividade, se não houver esse olhar transcendente, né, sobrenatural e que de fato vai transformar a vida das pessoas com quem a gente trabalha. uhum, E foi aí que veio justamente a ideia da proposta do autocuidado, né? Porque é uma linha muito tênue, né, Thaís? Você que trabalha com isso há tanto tempo sabe que é muito fácil transformar esse cuidado com a imagem numa vaidade uhum. efêmera, Sim, sim. né? E é muito engraçado isso, Ju, porque acontece muito o inverso também. Muitas vezes as pessoas olham para a moda e só veem futilidade, né? Uhum, Porque hoje a perfeito. gente é bombardeado com muita coisa, o tempo todo é vídeo, é foto, compre isso, e a must have, e a to-do list, e você tem que ter, né? Então as pessoas olham para isso e veem, né? Muitas delas veem futilidade, falar, isso aqui não é para mim, isso aqui é vaidade, né? E de fato, se a beleza ela tem um fim em si mesma, ela é uma vaidade. Mas se você entende que a beleza pode ser usada como serviço para o próximo, né? Então ela passa a ser uma virtude. Você vai saber trabalhar a temperança nesse sentido, né? E não Uhum, deixar que isso caia numa vaidade. exatamente. Né? E a importância desse olhar, desse autocuidado, né? Que pode cair também no amor próprio, que é tanto difundido, inclusive dentro da psicologia. Quantos perfis de colegas que, de algum modo, tratam essa questão do amor próprio, parando nas coisas mais baixas, o importante é ser feliz, né? O Uhum, importante é você fazer aquilo que te apetece, aquilo que você gosta, cuide de você, os outros devem uhum, ficar para depois, né? Então cai na questão do amor próprio e perde esse olhar de virtude mesmo. Então, o autocuidado, ele só vai ser de fato ele só vai frutificar, ele realmente vai ser efetivo a partir do momento que ele tem por maior objetivo essa disposição para o outro, né? Eu exatamente. estar bem comigo mesma, né? Cuidar do, de, de todo esse eu que tem a parte orgânica, que tem a parte mental e espiritual, para que eu possa me colocar a serviço daqueles que estão no meu caminho, né? Tanto os Exatamente, Ju. próximos, quanto os do meu trabalho, as pessoas que eu encontro. Eu Uhum. preciso ter esse olhar de cuidado para que realmente eu tenha essa disposição de amar e servir.
É exatamente isso, porque quando a gente fala desse auto-amor, como você disse, né, muitos outros colegas de profissão seus caem nessa coisa, né? No final de tudo, a gente tá falando de egoísmo, porque a pessoa ela só tá olhando para o próprio umbigo, né? Ela não tá usando a beleza no sentido de levar bem-estar para o outro, né? De ser um suporte, um auxílio para o outro. E é justamente porque as pessoas confundem a beleza com essa coisa exagerada da vaidade, né? Então elas olham para isso e falam: ah, tudo isso aqui é vaidade, eu não quero nada disso. E elas se esquecem que o inverso, né? Que você é uma aversão à virtude, você trabalhar essa coisa de não preciso me arrumar, isso tudo é vaidade, né? Isso também é uma vaidade, só que as avessas, Também é. né? Exatamente, Uhum, exatamente, exatamente. E aí a gente pensa, né, que a beleza, ela traz essa leveza e o uhum. alívio nas dificuldades. Isso é muito bonito, né, Ju? Quando a gente passa a olhar por essa perspectiva de que a beleza ela traz leveza para o dia a dia. E ela é um auxílio mesmo para a rotina do dia a dia, né? Uhum. E isso tudo leva, né, essa coisa de tudo é vaidade, e eu não tenho tempo para isso, né? Essa desordem, porque a ordem caminha junto com isso, né? Com tantas outras coisas. Se tudo isso está desordenado, muitas vezes acontece das mulheres passarem dias seguidos de pijama o dia todo e achar que elas estão tendo um carinho para consigo, né? Um cuidado. Eu tô relaxando hoje, tô tranquila, então eu tô de pijama o dia todo. Elas não têm Uhum. noção do quanto isso é maléfico para elas mesmas, né? Começando por elas. E depois para todo Sim, mundo que está ao redor, porque se ela tem filhos pequenos que estão ali com ela o dia todo, né? O marido, outras pessoas que estão ali ao redor junto dela, né? Estar bonita, estar. E quando a gente fala bonita, gente, a gente não tá dizendo para você gastar os tubos, não, né? E nem ficar maquiada e super produzida de salto alto o dia inteiro dentro de casa. O que a gente sim. está dizendo é que a pessoa ela tem que ter essa preocupação de estar asseada. Eu costumo sempre dizer, se você pode abrir a porta para atender alguém que passa, alguém que bate, tá ok, né? Você não precisa estar montada o dia inteiro e nem deve, né? Porque não faz sentido, né, Ju? Como é que você vai cuidar de criança, cuidar de casa o tempo todo de salto alto? Quando a gente Com fala, certeza. não é? Quando a gente fala dessa coisa de se cuidar, muitas vezes é porque assim, eu vejo muito acontecer os opostos, ou é tudo ou é nada. As pessoas precisam encontrar o equilíbrio. É desse equilíbrio que a gente quer falar aqui hoje, né, Ju? Exatamente, Thaís, exatamente. E é aquela coisa bem importante, né? Muitas vezes o que serve para mim não vai servir para o outro, Uhum, né? exato. Então, como começar? Mas isso não faz sentido muito para mim, né? Então, é olhar para a sua rotina, né? E olhar ali o que está saltando aos olhos, né? Olhar para a sua imagem, né? Uhum, E poxa, o que está saltando aos olhos? Muitas vezes o que está saltando aos olhos não se consegue mudar do dia para a noite. uhum, E é importante daquele pequeno primeiro passo, né? Então, entra a ansiedade de querer fazer tudo diferente de uma vez só. E é. aí que as pessoas tropeçam isso não serve para mim, né? Uhum. Acho que deve acontecer muito isso com você, né, Thaís, quando as pessoas te procuram, É né? muito interessante isso, Ju, porque eu sempre falo para todas as minhas clientes, não queiram mudar da água para o vinho, do dia para a noite, porque não é nem saudável, não é interessante. É interessante que Uhum. você absorva o que precisa ser feito e vá aos poucos, né? Nenhuma grande mudança ela deve acontecer da noite para o dia. Então tem gente que quer jogar o guarda-roupa inteiro fora e comprar tudo de novo. Só que é um exemplo, né? Você não conhece aquelas novas modelagens. Você não conhece como é que vai se comportar aquele tecido, aquele caimento, né? Aquela cor. Então vamos devagar. Compra um, experimenta, vê como é que está sendo essa experiência. Aí você vai entender um pouquinho melhor como é que funciona teu corpo, as formas do teu corpo, que cai bem ou não. E você vai ter Uhum. mais embasamento para novas compras. Então, se eu falo isso para uma cliente minha de consultoria, quanto mais eu vou falar de forma geral para todo mundo, né? Não comecem querendo fazer grandes revoluções. Não vai dar certo, não vai funcionar de verdade, não vai funcionar. Vocês vão regredir muito rápido, vai voltar para estaca zero, né? Então é Sim. isso, Ju. Começar dos detalhes. Porque a imagem é algo muito rápido de ser mudado. Se você compara, por exemplo, com um emagrecimento, você precisa perder peso. É mais demorado do que, né, mudar uma roupa e tudo mais.
Se há muita coisa, você olha no espelho e você já não se reconhece mais, há muito o que fazer, né? Tem que cuidar do cabelo, da pele, né? Tem que colocar um acessório aí, um batonzinho, uma roupinha bonitinha, né? Uhum. É, vamos começar pelos detalhes, porque é muita coisa. Realmente é difícil você trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre falo, um brinco e um batom, todo mundo tem, né? E qual é o problema de você passar um batom para ficar dentro de casa? Eu nunca vou entender qual é a dificuldade de fazer isso, Ju. Mas é justamente não compreender, né, a importância. Uhum, É bobagem, é vaidade, né? E sim, aí entra muito essa coisa realmente de se arrumar para fora, né? Aquela coisa da roupa da visita, da louça da excelente, visita, exato. né? Isso é muito comum. Então, meio que manter as aparências, Uhum, né? Então, eu vou sair, eu vou vestir a minha máscara, né? Então, aquilo não é você. Quando você se uhum, apresenta da porta para fora, não é você, né? Geralmente, a gente sempre fala, o autoconhecimento, né? Como você é quando você está sozinho, quando não tem ninguém por perto, uhum, né? exato. E esse momento fala muito sobre nós mesmos, sobre Uhum. como estamos, né? E qual é a nossa disposição realmente para a vida e para os outros. Ju, se você me permite, eu vou contar aqui sobre um post que inclusive está lá no meu feed de Hum, estudos, né, que eu fiz baseado assim na minha experiência com os meus clientes e também analisando o comportamento atual e antigo, porque eu gosto muito de história, né? Principalmente de história da moda. Então eu fiz um post lá no meu feed falando do porquê a gente usa roupa velha em casa. E isso, que legal. pelo que eu percebo, né, pelo que eu pesquisei, é algo que vem de um hábito adquirido e que vai passando de geração em geração, né? No século passado, isso tem início lá no século passado. Então, com os escravos e os imigrantes, né? Se a gente for de maneira muito assim grosseira comparar a situação em que viviam, né, os escravos depois da abolição, tá? Anos depois da abolição e no início do século passado, os escravos com os imigrantes era mais ou menos o mesmo estilo de vida, as mesmas dificuldades financeiras, né? As mesmas dificuldades de saúde, de saneamento, né? De aquisição mesmo, de poder aquisitivo, eram basicamente as mesmas. Se você pega, por exemplo, imagens, fotos, né, dos negros depois da escravidão, lá em 1905, 1910, alguma coisa, e pega aquela leva, grande leva de imigrantes que vieram um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, você vai ver que as dificuldades da rotina, do dia a dia deles eram as mesmas. Eles tinham muitas dificuldades financeiras. E por que eu estou dizendo isso? Roupa era algo muito difícil de se ter. Quando você Hum, tinha, você usava ela até o máximo que você podia. Então, por exemplo, quando minha mãe era criança, ela falava que ela tinha uma roupinha que era de ir para missa ou para festa, né? E que o resto do tempo, durante, né, os dias normais comuns, eram aquelas roupinhas surradas, batidas, já remendadas e tudo mais. Ao mesmo tempo que era difícil de ter esse poder aquisitivo, também era difícil de fazer, de fabricar roupa. Hoje você quer uma roupa, as lojas estão aí já com, né, com a roupa pronta. Antigamente você tinha que comprar o tecido, mandar fazer, levava tempo, né? Não era fácil encontrar uma roupa pronta. E também as roupas eram muito mais caras do que hoje, né? O poder aquisitivo era difícil. Então, você soma tudo isso e essa coisa da pessoa, ela tem aquele bem, então ela precisa usar ele ao máximo, até onde ela conseguir. Era muito uhum. comum que as pessoas usassem roupa velha em casa. Com o tempo, as coisas foram mudando, Ju. Graças a Deus, as coisas, mesmo na dificuldade da população pobre, as coisas foram mudando, né? Até chegar aos dias de hoje. Só que esse comportamento de existe roupa para ficar em casa e roupa para sair é algo que a gente vai adquirindo, né? Então isso foi passando de geração em geração. A avó passou para a mãe passou para o filho, né? E é assim até hoje. O que acontece hoje e por que eu tenho ênfase para falar disso? Porque eu vivi também um pouco disso, né? Todo mundo aqui, acredito que já passou por alguma situação de dificuldade financeira. E quando eu estava na faculdade, quando era jovem, estava na faculdade, para mim era muito difícil comprar roupa. Não era uma coisa fácil. Então, quando eu tinha possibilidade, o que eu fazia? Eu continuava comprando sempre as mesmas coisas, porque eu sabia que elas iam dar certo.
Então eu podia usar elas em várias situações, né? Uhum. E a vida foi caminhando assim, e eu não percebi que, graças a Deus, as coisas financeiramente começaram a melhorar. Mas por um tempo ainda grande, eu fui mantendo aquele hábito. E olha, mesmo trabalhando com moda, eu já era estilista, né? Então, por que que eu estou trazendo tudo isso aqui? Porque possivelmente está acontecendo com a maioria das pessoas. As pessoas ainda têm essa coisa. Roupa de ficar em casa é roupa velha. Roupa boa é Uhum. roupa de sair. E eu tenho dó de usar em casa, porque vai gastar. Ju, é muito grave você ter dó de usar um bem. Você não está usando de forma ilícita, você não está, né, desperdiçando algo assim, à torta e direito, usando de forma equivocada. Não, você está usando, Uhum. né? Você precisa daquela roupa, né? Então tem gente que a roupa chega a não caber mais, a pessoa engorda e não usou a roupa, a moda vai embora, passa anos, a roupa está lá dentro do guarda-roupa ainda, sem ser usada, né? Porque estava aguardando aquela oportunidade muito incrível que nunca chegou, né? Como você disse, a Sim. louça da visita, né? A roupa de sair e para dentro de casa, o que é que você deixa para os seus, para o teu marido, para os teus filhos, para, né? Para os seus pais, para as pessoas que estão ao teu redor no trabalho? A gente tem Uhum. muito mais cotidiano do que festa. As pessoas não param para Exatamente. pensar nisso, né? A gente Sim, tem que estar bem arrumado todos os dias. sim, minimamente, pelo menos, né, Thay? Minimamente, Ju, minimamente, sabe? Tá com o cabelo limpo, arrumado, passa um batonzinho, né? Passa uma make básica no seu dia a dia, um brinquinho, Uhum. né? Um acessório, uma roupinha passada. Hoje em dia as pessoas têm preguiça de passar a roupa. Eu sei que hoje também temos muitas facilidades. Tem tecido que não amassa tanto, né? Então é mais fácil. Mas eu já vi muitas pessoas deixarem de comprar determinada peça de roupa porque aquele tecido amassa muito. Uhum. Com preguiça de passar, sabe? E aí entra também a cultura da qual nós estamos inseridas, que é a questão do utilitarismo, né? Exato. Uhum, E da praticidade. Então, tudo que é mais fácil, mais prático, né? Então, é mais prático ficar de pijama em casa, uhum, sim, né? exato. Ah, é mais confortável, mais prático, né? E aí eu deixo de prestar atenção em outras coisas, né? Uhum, Especialmente naqueles que convivem conosco, né? Então, pensando numa mãe, por exemplo, eu tenho 3 crianças, né? E passar pelo puerpério, pela primeira infância, né? A qual realmente a gente se gasta bastante, tem que sentar no chão, a criança, né? uhum, Suja muita roupa da criança, suja muita nossa roupa, né? Então uhum, é realmente lógica, uma lógica você pensar assim, não, eu preciso usar roupa batida mesmo, né? Porém, isso vai quebrando as nossas janelas, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso, né, excelente, Thaís? Ju. Excelente, Sem a né? gente se dar conta, algumas janelas começam a se quebrar, Uhum, e isso vai se somando a uma série de outras coisas, né? Então, vamos falar da teoria das janelas quebradas, né? Que foi uma excelente. pesquisa, né, que foi realizada, uma teoria que foi aplicada em bairros nos Estados Unidos, Uhum, né? Então, o grupo de estudiosos pegaram 2 carros exatamente iguais, idênticos, e colocaram em 2 bairros diferentes, um de uhum, classe média alta e um de classe baixa, né? E esperaram para ver o que ia acontecer. Deixaram, estacionaram o carro lá na rua e uhum, ficaram observando, né? Então, no bairro de classe baixa, imediatamente o carro foi todo deteriorado, né? uhum, Quebrado, roubado, até que ele, né, destruíram totalmente o carro. No mesmo período, no outro bairro, não aconteceu nada com o carro. uhum, Até que um dos membros da equipe foi lá, né, escondido e quebrou uma das janelas do carro, uhum, exato. né? O que que houve a partir de então? Aquele carro foi destruído e deteriorado exatamente da mesma forma que do outro Uhum, bairro, né? Isso até me arrepia falar disso, né? Quando eu conheci essa teoria, né, isso me chamou
tanto a atenção, né? Eu que trabalho com comportamento, como realmente isso é importante a gente se dar conta. Uhum. Porque por causa da janela quebrada, aquele carro passou a impressão de ser um carro abandonado. Se é um carro Exato. abandonado, né? Não é de ninguém. Não é de ninguém. Aham. Posso fazer o que eu quiser com aquele, né, com aquele objeto. E isso acontece conosco também, né? Essas pequenas janelas quebradas na nossa imagem e também no nosso comportamento passam a impressão para as pessoas e para nós mesmos, né, de uma desvalorização e falta de dignidade. E aí a Exato. gente vive cada vez mais o quê? Uma, uma população que fala tanto de baixa autoestima. Exato. Exatamente. Isso é muito interessante porque o primeiro prejudicado somos nós mesmos, né? A gente sente isso. A gente vai se deixando levar, as pessoas vão se deixando levar em pequenas coisas no seu dia a dia. E quando você percebe, precisa de uma reformulação geral. E aí você não tem força para sair daquele estado. Então, o ponto é, não deixe que uma janela se quebre, né? Não deixe que a janela se quebre, né? E isso que a gente tá falando são nos detalhes mesmo, sabe, pessoal? Eu vejo que muitas vezes as mulheres, depois que têm filhos, e inclusive tenho clientes assim, né? Elas ficam perdidas, sem saber como se arrumar, o que fazer no seu dia a dia, como trazer aquilo de volta. De certa forma, eu percebo em algumas pessoas que isso já não era trabalhado lá atrás, antes mesmo dos Uhum, filhos chegarem, né? sim, O problema não são as crianças, é a falta de ordem que essa pessoa já tinha antes das crianças chegarem. antes, E aí isso, né? exatamente. Aí a falta de tempo, a mudança da rotina, o que que acontece? A pessoa ela vai deixando aquilo que já não era muito importante para ela vai deixando que se deteriore, né? Então muitas vezes ela é Exa- uma mãe excelente, prestimosa, cuidadosa com as crianças, mas ela mesma está em frangalhos. E ela não vê dignidade em si. Olha que coisa, ela chega ao ponto de não achar que ela merece aquilo. Então, passar um batom dentro de casa, imagina, eu vou gastar o batom. Não é brincadeira isso, gente. As pessoas pensam isso mesmo. Esse batom Uhum, aqui é só para quando eu vou sair, é momento especial. Gente, é uhum. um batonzinho. Né? O que é um batom perto da sua dignidade, de tudo que isso pode te trazer de bem-estar no seu dia a dia, se você leva esse hábito adiante? É um batom, é um brinquinho, é o cabelo arrumado, é uma roupinha bonitinha, não é? Exatamente. E muitas pessoas me perguntam, né? Ah, mas um batom, né? O que que de fato isso vai fazer diferença, né? Uhum, E aí eu convido, vamos fazer então o seguinte, né? Faça a experiência. uhum, Passe o batom todos os dias, exato. né? Pelo menos por uma semana. Uhum, E aí você vai deixar um dia sem passar. No final de uma semana, você vai ficar sem passar o batom e você vai experimentar isso, o que vai acontecer. uhum, Geralmente as pessoas voltam falando para mim assim: "Nossa, é chocante. Parece, a impressão que eu tenho é que eu tenho algo de muito errado. Ou as pessoas com quem eu convivo começam a me questionar o que tem de diferente. aham, Você tá sim. bem hoje? Né? Nossa, você tá mais abatida. Uhum, Né? Muitas exato. pessoas não se dão conta que é a falta do batom, Uhum, né? Mas percebe que é algo de diferente. Os olhares mudam. uhum, E a pessoa, consequentemente, que ela não fica se olhando no espelho toda hora, aham, mas o comportamento das pessoas com quem ela convive muda, uhum. né? E aí, consequentemente, isso vai alterar o humor dela, né? Sim, Ela muito. vai sentir que isso tem algo de errado. E isso é uma experiência que a pessoa, sabendo o que está acontecendo, está no controle dela. Ela sabe que ela deixou de passar o batom, que ela deixou de se arrumar, né? Uhum, Mas isso acontece de forma invisível no nosso dia a dia, conforme a gente vai deixando as janelas quebrarem uma a uma, exato, exato. né? É, E aí, é perigoso. e o que é importante, um comportamento, né? Deixar de ter uma certa ordem em Uhum. determinados contextos, vai levando à desordem em todos os contextos da nossa vida, Ju, essa né? coisa da ordem faz todo sentido, né? Em tudo. Ele permeia o nosso dia.
Nós já vimos, né, muitas vezes o Ítalo dizendo, né, que nós somos amigas de certificação, tá, pessoal? Nós não contamos isso, Sim. tá? Mas nós somos amigas de certificação. É, o Ítalo diz uma coisa que é muito interessante, que parece assim tão bobo, gente, mas é verdade. Muitas vezes você não faz as coisas porque os itens não estão à mão, não estão à altura da mão, não estão ao alcance dos olhos. Né? Por exemplo, se você toda segunda-feira você se propõe a ir para academia, chega na segunda você não vai. Por que que você não vai se a academia está do lado? Muitas vezes é uma coisa tão boba como uma bolsa para organizar tudo na noite anterior. E você pensa assim, ah, eu não tenho. Chega na segunda de manhã, ah, eu não tenho a bolsa. Ah, então deixa para lá, eu não tenho Ah, como deixa pra organizar lá. isso. Uhum. O cuidado, né, diário é assim também. Pode ser que você tenha uma maquiagem, mas que você só usa para sair. E você nem sabe onde é que você jogou ela. Quando você vai sair mesmo alguma coisa importante, né, uma festa realmente grande, aí é que você lembra dela e vai procurar. Se ela estiver ao seu alcance, né? Então, por exemplo, na prateleira do banheiro ou no seu criado mudo, algum lugar de fácil acesso que você acorda, você vai dar de cara, não tem como não usar. Vai ser muito mais fácil de implementar. E isso entra na ordem, né? Exatamente, exatamente, né? Uma das coisas, inclusive, que fazem parte dessa rotina de autocuidado é fazer esse planejamento, né? Começar o dia no dia anterior, Uhum. Eu né? sempre digo isso para as pessoas, Ju, que um dia bom começa na noite anterior. Se você deixa as coisas organizadas, o seu look já pronto se você trabalha fora, deixa a sua roupa já pronta. No outro dia, se você acorda atrasada, você não vai perder mais tempo ainda, por exemplo, entre outras coisas, né? Sem contar que fazer esse exercício de planejar o que você vai usar um dia antes, já vai te dando repertório, você vai começando a perceber o que combina com o quê. Com o tempo vai sendo muito mais fácil, ao invés de você deixar a roupa do dia anterior, do dia seguinte pronta, você já vai conseguir pensar na roupa da semana, né? Isso tudo é a ordem e a prática que traz. Então é por isso que a gente precisa começar devagar, para que seja constante. Se você quer dar um passo muito gigantesco, não vai sair do lugar. Talvez num dia você consiga, no outro já não consegue mais, né, Ju? Já não, porque é pesado demais. Exato. Porque, Uhum, né, os hábitos, eles são conquistados com a constância, né? E muitas pessoas, uhum, eu preciso já fazer perfeitamente. Não, você não vai fazer perfeitamente, né? Eu uhum, gosto muito de usar a comparação com quando a gente vai aprender a dirigir, uhum, né? Então, para aprender a dirigir, existem vários passos que a gente tem que aprender. Então, a gente tem que aprender que a gente tem que entrar no carro, que a gente tem que sentar, que a gente tem que arrumar o banco de acordo com, né, o nosso tamanho. Então, eu tenho que colocar uhum, mais banco para trás, banco para frente, arrumar, né, o encosto. É, eu tenho que pisar na embreagem antes de ligar o carro, eu tenho que confirmar onde que está o câmbio, né? São uhum. vários pequenos passos que Sim, eu preciso fazer, né? Pequenas atitudes, até que eu possa realmente ligar o carro, exato. né? Olhar se não vem vindo, dar seta. Quer dizer, olha quanta coisa a gente precisa Quanta fazer. coisa. Uhum. Quando a gente está aprendendo, né? Nossa, quanta coisa que eu preciso fazer, né? Depois que você aprendeu, você já não pensa em mais nada dessas, já é automático, Uhum. né? Você já faz isso automaticamente. Mas no começo não, né? Só que o que acontece quando você não segue um desses passos? A chance de alguma coisa dar errado é muito grande, Uhum. né? Ah, esqueci de pisar na embreagem. O carro vai dar um pulo na hora que você liga, né? Se o carro não for automático, Aham. ele vai dar um pulo e, e você vai assustar. Então, a chance de você fazer isso da próxima vez é maior, porque realmente aquilo leva um susto. Porém, quando diz respeito a nós, a essas pequenas atitudes do nosso dia a dia, a consequência nem sempre é imediata, né? Exato. Por isso, então, como você falou perfeitamente, eu esqueci de deixar a bolsa da academia pronta. Uhum. Então, tô atrasada, deixa pra lá, ou não vou na Aham. academia, né? Aí disso já desestrutura todo o seu dia. Aham. Aí aquela coisa assim, não fui na segunda-feira, Ah, já não vou já na perdi a terça também. semana. Já Aham. perdi a semana. Aí já perdi a semana, já não fui na academia. Vou comer aquele docinho, vai.
eu recupero depois. Pois é. E aí uma coisa começa a levar a outra, que começa a Uhum, levar a outra, que começa a levar. E aí você fala assim, nossa, que saco. Eu não consigo persistir em nada, uhum, eu né, não consigo fazer as sim, coisas direito, isso não serve para mim. exato. E aí desiste, né? Desiste. E aí esquece que a constância é mais importante que a perfeição. Então vai ter dias que a gente não vai fazer o que a gente havia previsto, né? Por isso é preciso escolher começar por aquilo que realmente é realmente possível, que é um pequeno passo possível, inclusive nos piores dias, porque Uhum. nós somos É aí que a seres gente humanos. precisa muito mais nos piores dias. Nos piores dias, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, ou seja, os dias não são todos iguais e nós não convivemos com pessoas estáveis, né? E, Uhum. a cada dia tem a sua batalha, né? Conosco e com os outros. Quantos imprevistos acontecem no nosso dia, né? E que Sim, realmente vão perturbar essa ordem, desde que não haja uma ordem. exato. E tem outra coisa, enquanto você falava, eu fui pensando, Ju, que muitas vezes as pessoas falam assim, ai, dieta é muito difícil pra mim. Pra mim também é, tá, gente? Só, né, me compadeço de Para vocês. todo mundo, né, Thaís? Todo mundo. Dieta, pois é, dieta é muito difícil, né? Isso é coisa mesmo para os marombeiros, para quem trabalha com personal, né? Fitness, ou para quem é nutricionista. Isso não é para mim, então deixa para lá. Outras pensam assim: ah, se arrumar é coisa de blogueira, né? Moda, maquiagem, isso não é para mim, não. Gente, vocês têm que entender assim: existem pessoas que têm aptidão para uma coisa ou outra. Por exemplo, é piada lá em casa, né? Porque minha mãe, quando eu era solteira, né, novinha, minha mãe falava: Thaís, vai na padaria. Eu ia lá me maquiar antes de ir pra padaria. E ela ficava tirando sarro de mim, né? Porque, porque eu me maquiava pra ir até a padaria da esquina e voltar. Eu ficava pensando: eu não sei quem eu vou encontrar no meio do caminho, né? Sei lá, eu não vou passar vergonha, né? Eu tenho que estar arrumada. Mas o que eu quero dizer com essa piada é que, assim, para mim nunca foi difícil essa coisa de estar arrumada, né? É Uhum. como você disse, os passos que te levam a aprender a andar de carro, daqui a pouco eles se tornam automáticos. E me arrumar, para mim, é automático, né? Eu escovo os dentes, né? Faço minha higiene de manhã e me maqueio. E assim, é tão rápido, gente, quando vocês pegam assim o espírito da coisa, vocês vão perceber que é rápido se vocês realmente tiverem esse empenho, né? Porque você não vai fazer uma maquiagem de festa. É um batom, é um corretivozinho, ou um rímel, e é isso, vamos embora pra vida, né? É para ser Exatamente. prático, não é para atrapalhar a rotina de ninguém. É para trazer benefício, não é para dificultar a vida, né? Então, Exatamente. estar arrumado, cuidar da saúde, né? Fazer exercício, isso é para todo mundo, não só para os profissionais que trabalham com isso, né? A gente tem que tirar isso da cabeça. Exatamente. Até porque todos nós somos corpo, mente e espírito. Sim, E nós precisamos ter, né, essa conexão entre esses três pontos, né? exato. Muitos dos que chegam, né, o Ítalo também traz muito isso na certificação, e é um grande diferencial, né, no atendimento da saúde mental, esse Uhum, olhar para a saúde integral exato, orgânica, exato. né? Muitas pessoas chegam com crise de ansiedade, com crise de depressão, tem possivelmente questões orgânicas, nutricionais na Uhum, base, sim, sim. Exato, muitas né? vezes a pessoa ela tá desanimada, né, Ju? E não é só o caso mesmo dela estar desarrumada dentro de casa, não é isso. Pode ser que seja algo realmente químico, né? Pode ser que seja hormônio desregulado, falta de suplementação, um monte de coisa. Então, é necessário que a gente olhe integralmente para essa pessoa. Mas nunca é demais exortar ela, né, que sai da cama, né? Mesmo que seja difícil, vamos passar um batom, vamos arrumar esse cabelo, né? Vamos fazer algo para que você tenha ânimo. Gente, é sério. Quando você tá desarrumada, aí é que você, né? Aí quando você tá desanimada, aí é que você precisa muito mais se arrumar. Faça isso por Exatamente. você e perceba o ânimo que você vai ter pro seu dia quando você já faz isso logo de manhã. Não fica pensando, ah, vou fazer, não vou. Não, faz, né? É como escovar os dentes, é como fazer a sua oração da manhã. Se arruma. Você vai ver como isso vai refletir A no dia a diferença. dia.
né? Uhum. Passe pela experiência, né? Isso é o mais Exato. importante. Passe pela experiência. E realmente, olha, 100% das pessoas fazem, realmente faz muita diferença. Faz Por muita. quê? Por quê? Porque, basicamente, né, nós somos feitos para o movimento e não para a paralisia. Nosso corpo foi feito para estar em movimento, Exato. né? Então, quanto mais a gente se coloca nesse movimento, então muitas vezes o desânimo, a depressão, ela Uhum. paralisa, é a doença que paralisa, né? E Uhum. eu gosto muito de usar um exemplo também assim. Então, quando a gente está gripado, por exemplo, né, ou está doente, enfermo fisicamente, nesse sentido, né, porque a depressão ela é uma doença orgânica também, o nosso corpo ele precisa de descanso. Então, Aham. se eu estou doente, com uma gripe forte, quanto mais eu descansar, mais eu vou me recuperar rapidamente, Sim. né? No caso do desânimo e especificamente da depressão, o meu corpo diz: pare, descanse, fique aí. Eu não quero sair da cama, eu quero ficar aqui debaixo das cobertas, eu quero ficar aqui no escuro. Quanto mais você fica ali, pior você fica. Você não melhora, você piora. Uhum. Né? Então a gente precisa ter esse olhar de que é muito. E aí entra a fortaleza como uma das virtudes necessárias do autocuidado, principalmente Sim. nesse início, né? É necessário sim um esforço para, para se mover, para começar a mover aquela engrenagem que Uhum. está ali parada, Sim. né? Exato. É um esforço, por isso pensar mesmo nos pequenos passos possíveis que eu sei que eu posso, que eu consigo fazer, Uhum. né? Que eu consigo manter uma constância no decorrer dos dias, inclusive nos piores dias, né? Para que eu mantenha essa engrenagem Engrenagem. Exato. em movimento. E conforme a gente vai se movendo, essa engrenagem ela vai amolecendo. O nosso Uhum. corpo começa a responder naturalmente, né? O nosso corpo começa a produzir. Então, por exemplo, quem pratica atividade física sabe que tem, né, ali, depois da atividade física, uma sensação de bem-estar, né? Meu esposo corre, ele gosta muito de correr, e ele fala assim: que delícia que é quando termina a corrida, eu tomo aquele banho. Ele tem uma sensação de bem-estar muito boa, né? Porque é o próprio organismo produzindo ali, né, a serotonina, as Uhum. substâncias de bem-estar, né, naturais. Então, conforme a gente se coloca em movimento, nosso corpo começa a reagir por conta própria, né? E aí eu começo, por uma coisa, eu começo a perceber que eu posso dar um próximo passo, né? E as coisas começam a acontecer sucessivamente. Então, eu passei o batom, né? Uhum. Amanhã eu já vou querer colocar um brinco também, né? Aí, o meu ambiente, que pode estar desorganizado, começa a Uhum. incomodar e fala assim: ah, mas e Exato. se eu arrumasse isso daqui? E aí as coisas começam a se ordenar Uhum. sucessivamente. E aí é uma troca, né? Você arruma a você e percebe o ambiente também. Então, olha só, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Duas organizações, duas ordens sendo instaladas ali. E uma coisa que é muito interessante, voltando um pouquinho nessa questão da, oh meu Deus do céu, da depressão, Ju, é que você colocou lá no livro, no e-book, muito sabiamente, né? Eu até anotei aqui para não esquecer que não se trata, pessoal, da gente ficar procurando defeitos, né? Uhum. Mas se trata da gente remediar detalhes. Ó, marquei para não esquecer. Remediar detalhes que podem estar perturbando a comunicação, né? Então, a sua comunicação com os demais, né? Essa troca que a gente tem, mesmo sem usar palavras, né? Essa coisa de estar juntos ali no mesmo ambiente. Então, olhe como é importante salientar isso, porque senão pode haver pessoas que falam assim: ah, então eu tenho que me cuidar, então deixa eu ver aqui o que está errado, né? Uhum. E começa nisso a achar um monte de defeito. E a se colocar defeito, não achar defeito, se Sim. colocar defeitos. Então a gente precisa ficar muito atento a isso também. E aí faz o caminho inverso. Uhum, Desanima ao exato. invés de. Ah, eu Ir pra não frente. sirvo mesmo para isso. Ah, quanto que eu escutei já? Ah, eu não tenho autoestima para isso. Pois é, olha Né? só aqui.
Que né? pensamento equivocado, gente. É muito interessante as pessoas falarem isso. Ai, Ju, eu não tenho autoestima para me arrumar, Uhum. né? E eu Isso falo, não é mas pra mim. é justamente o contrário, mulher, né? Você Aham. só vai ter autoestima a partir do momento que você começar a se cuidar, né? Aí que vai vir a motivação. Muitas, essa coisa de esperar a motivação, de esperar o sentimento. Então, nós É, estamos vivendo um tempo cultural de muita emoção. A exato. emoção, faça o que o seu coração mandar, né? Uhum, exato. Faça o que o seu coração mandar. Não, não faça o que o seu coração mandar, né? Faça aquilo que é O certo. que E é por isso que o certo. autocuidado é encontrar no nosso dia a dia a beleza, a bondade e a verdade, Uhum, né? Isso é muito importante. Isso é autocuidado, né? Então não é fazer aquilo que eu estou sentindo, que eu tenho vontade, que eu tenho desejo, que me faz bem somente, exato. bem no sentido assim, que é gostoso, fazer somente o que é gostoso, mas é Uhum, encontrar o bem, inclusive em cumprir os exato. deveres mais chatos. Quando eu compreendo, né, que isso me faz bem, né, eu realmente vou me esforçar para cumprir com esse dever, E Ju, é antes assim, da diversão. as pessoas, as mulheres, elas precisam fazer esse teste mesmo, sabe? De começar a se cuidar e perceber, né? Quem tem filhos, por exemplo, ou quem tem idosos em casa, vai começar a perceber, principalmente criança, né? Vai começar a perceber que eles notam e eles falam. As minhas amigas que têm crianças pequenas, quando elas se arrumam em casa, elas falam, né, que as crianças vêm falar, mamãe, você tá parecendo uma princesa. Você tá parecendo uma rainha, porque ela colocou uma saia para ficar dentro de casa, né, um vestido, porque ela passou um batom, colocou um brinco. Coisa assim, muito simples, gente, muito fácil de executar, né? E como eu disse, uma dieta já é muito mais complicada. Não complicada, mas vai levar tempo para você ver o resultado. Agora, Sim. arrumar-se é mais rápido, né? Todo E mundo tem um brinco ou um serve batom. para todo mundo, né, Serve Thaís? para todo mundo, todo É, mundo. não tem o corpo perfeito para ter que se arrumar. De forma alguma. E isso é muito importante, né, Ju? A gente até conversou que depois a gente pode desdobrar esse assunto, né? Porque de fato ele é bem extenso. Muitas pessoas que estão acima do peso acham que é porque elas estão acima do peso, elas não precisam se cuidar. E isso vira uma bola de neve. Por quê? Eu tô acima do peso, então eu não vou comprar roupa. Eu não vou comprar nada até que eu emagreça. E aí o que que acontece? Ela continua desanimada, não emagrece e não se arruma. E isso é um círculo vicioso, porque ela só vai piorando. Ela não tá nem arrumada e nem emagreceu. Ao passo que se ela compreende que ela precisa sim cuidar do externo, né? E não tô dizendo para comprar um guarda-roupa novo, não é isso. Sim. Mas é para se as roupas começaram a não mais entrar, vamos, né, encontrar alguma solução, peças que sejam mais maleáveis, né, que tenham elástico na cintura, coisa assim que vai e vem que você vai poder usar sempre, antes e depois dessa perca de peso. Mas vamos cuidar, né, da tua beleza. Então, como a gente tá falando, passar uma make leve, arrumar o cabelo, colocar um acessório, né? Isso vai te dar força no seu dia a dia para que você leve as coisas adiante, inclusive a dieta. E assim você vai calibrando as coisas, você vai ao mesmo tempo se arrumando por fora e cuidando da saúde, do peso, né? Então você vai conseguir duas coisas juntas, ao passo que se você não cuida de uma, a outra possivelmente você também não vai Não conseguir. vai acontecer, Não vai exatamente. acontecer. Então, é não essa história de esperar o momento perfeito. Não existe para nada, né, Ju? O momento é agora. Uhum, Porque nós só temos o agora, né, Thaís? Eu exato. gosto muito de uma frase de Santa Teresinha, Só né? tenho hoje. Um poema que ela diz: Só tenho hoje, ó Senhor, para vos amar. Eu só tenho hoje, só tenho agora, Uhum, né? É isso, só tenho agora. Esse é o segredo de uma vida feliz, uhum. Viveu agora. né? Entender e viver o agora, não daquele agora que se diz assim, Ah, eu vou fazer o que eu viver como quero. se não houvesse É, amanhã. é. Não, é o contrário, né? É entender que só agora eu posso realizar, Coisas né? boas. Exatamente, só agora eu posso realizar e ser aquilo que Uhum, eu devo ser. Agora, hoje, eu não posso fazer isso amanhã. Eu tenho que fazer isso. Amanhã não me pertence. Porém, eu construo amanhã a partir de hoje, exato. Uhum, né? Eu construo amanhã a partir de hoje, né?
E o passado, né? O Já foi. passado, ele é importante para nos, eu digo assim, o passado não nos define. Exato, com certeza. Ele, ele, ele faz parte de nós. É uma parte de nós. Mas ele não nos define. Porque nós somos livres para hoje escrever a nossa história, Então, se né? E dar. ontem, né, Ju? Se até ontem você não fazia todas essas coisas, não é porque hoje já não é mais segunda-feira que você vai falar, ah, Uhum, não, deixa para a próxima semana. Não, é agora, né? Eu sempre, assim, o pessoal sabe, né? Eu brinco lá no Instagram, no meu Instagram, que eu sou um pincherzinho, né? Que eu sou colérica e pequenininha, então eu sou um pincher raivoso. E às vezes eu dou umas cutucadas que é para fazer o povo, né? Chacoalhar o povo, né? Então sempre eu tenho colocado lá umas frasezinhas assim, é, começa agora, com o que você tem já. Vai lá, arruma a uhum, roupa que você vai usar amanhã, né? Deixa pronta a maquiagem do lado. Não vai ter mistério. Se você se organizar hoje, amanhã vai ser melhor. Não deixa para arrumar amanhã, arruma agora, né? uhum. Sim. E aí, exatamente, ter essa consciência que nós só podemos agir, a ação em si, ela só acontece agora, Agora. Uhum. né? Não foi ontem e não será amanhã, é agora. É esse o momento, é o que está diante de nós. A resposta que a vida espera de nós é agora. E Ju, eu tenho assim exemplos excelentes com as minhas clientes, sabe? Pessoas que tinham vergonha da câmera, por exemplo, vergonha de gravar vídeo. Por que que ela tinha essa vergonha? Nem ela sabe explicar, mas depois que ela começou a se arrumar, a autoestima foi trabalhada e hoje Uhum, ela trabalha muito bem isso, sabe? Essa questão de aparecer em vídeo, aparecer em foto. Pessoas, né, que trabalham mesmo com internet, né, que precisam divulgar o sim. seu trabalho. E tinham vergonha da câmera, né? A imagem. Uhum, Exatamente. Pessoas com os filhos, né, que não se arrumavam porque a rotina estava desorganizada, né? Porque achava que era demais ela se arrumar para ficar em casa, mesmo que fosse só passar um batom. As coisas começam a mudar para essas pessoas. Muitas vezes, até mesmo com relação à maturidade. Mulheres jovens, né, que se casam, têm os filhos, mas continuam se vestindo como menina, e não uhum. percebem, né? E chegam e falam assim, nossa, eu gostaria de parecer mais velha, né? Porque não é que ela queria parecer mais velha, né? Mas ela queria aparentar a idade que ela tem, porque ela ainda parece uma menina, né? Então, mulheres que ainda se vestem como menininhas mesmo, sabe? Que na roupa, né? Naquela estampinha de coraçãozinho, naquela coisinha toda cor-de-rosa, cheia de babadinha, naquela coisa toda, parece, né? Um docinho de coco. Olha, não há problema nenhum nisso, desde que seja balanceado, né? Se você percebe que isso já passou do tempo, que isso não está te trazendo maturidade, também é algo para se rever. E com certeza isso vai mexer muito com a sua autoestima, vai melhorar demais, né? O teu relacionamento dentro de casa, com teu esposo, com você mesmo, enfim, com o trabalho, né? Aí você me fez lembrar de um caso que eu atendi há alguns anos atrás já, de vaginismo. Era uma mulher casada já há anos, acho que mais de 4 ou 5 anos de casamento, eles não conseguiam ter o ato em si, né, sexual. E aí, trabalhando com ela, é, eu descobri o seguinte, ela era bem menininha, é o jeito de falar, Aham. né? E ela adorava o Mickey e a Minnie, né? Então imagina como que eram os lençóis da cama. Meu Deus do céu, o pijama dela. O pijama dela, entendeu? Uhum. Tudo do Mickey e da Minnie, era tudo assim, ai, poxa, que lindo, né? Mas não cabia mais Não cabia para mais, com aquela, certeza. para a realidade em que ela se, né, de esposa, que realmente queria constituir uma família, né? Tudo isso foi trabalhado no processo. Então, muitas vezes mulheres me procuram, né? Eu trabalho especificamente com mulheres com questões da sexualidade com o esposo, dificuldades, né? E Uhum. tudo isso, essa questão, todas essas questões influenciam de modo muito importante, né? Sim, sim. Então, tanto da maneira como eu me porto, né? Porque a roupa, ela fala muito de, de quem nós somos, né? Da Uhum. nossa idade, né?
e da onde nós estamos, a questão mesmo do adequado para cada Aham. ambiente, né? Uhum. A roupa, ela nos ajuda a nos encontrar no nosso dia, né? A roupa, A Ju, nós e aos outros. a roupa, eu vou te falar, foi, eu não me lembro agora qual foi a universidade, mas foi feito um experimento nos Estados Unidos, num laboratório de ciências. Então, as pessoas que usavam os seus jalecos para trabalhar, elas se sentiam mais aptas a realizar a função, tinham Uhum. maior desempenho do que aquelas que não usavam o jaleco. O que que se chegou à conclusão? Que a roupa, ela manda mensagens para o cérebro. Né? Então, por que que não é interessante passar o dia de pijama? Porque o pijama comunica que está na hora de dormir. Por que Uhum. que não é interessante ficar com roupa velha? Porque a roupa velha, né? O que que ela vai falar sobre a sua dignidade? Se eu estou vestindo um trapo em casa, né? Quem sou eu? Sim, Né? Por que que eu penso que eu acho que eu posso passar um batom para ficar dentro de casa arrumada? Né? Então, olha só a importância de a gente se adequar. Olha o caso dessa sua paciente, por exemplo, né? Ela queria, de fato, tenho certeza que ela queria constituir uma família, viver bem com o marido, só que ela trouxe para a vida adulta um hábito de adolescente. Estampa do exatamente. Mickey na cama. Coitado desse marido, de verdade, coitado desse marido. Né? Imagina Sim. o lençol, o pijama dela, como é que não era. O que que esse pijama não mandava de mensagem para ela? E o quanto isso poderia sim estar interferindo no E vai. no comportamento, totalmente, Exato. totalmente. Porque na Uhum. cabeça dela, provavelmente, ela ainda era uma adolescente, uma jovenzinha. Ela não estava preparada para aquilo que o casamento pedia dela, então ela se fechava. Sim, exatamente. Né? E a gente não se dá conta disso, né? De Exato. que todo, né, a nossa presença, como nós nos apresentamos, como isso comunica para o outro e para nós mesmos, Exato. né? Isso que você falou do jaleco é importantíssimo, né? Uhum. Como também na nossa postura, Exato, né? na postura Eu, eu, corporal. eu também trabalhava com uma dentista e que ela tinha muita dificuldade. Em alguns momentos, alguns procedimentos, ela se sentia muito insegura. Ela se Uhum. sentia insegura de passar os valores para os pacientes, Uhum. né? E aí ela falava, Ju, como é que eu faço para ter mais segurança? Eu comecei a trabalhar com ela a postura. Vamos Uhum. fazer um alongamento? Você vai de salto alto, né? Você vai prestar atenção como é que está, né? Se você está encurvada, mas você vai Aham. estar, né, com uma postura de profissional, né? Você vai fazer um alongamento antes de trabalhar, alongue o seu pescoço, né? Os ombros, trabalhar a respiração. Nossa, mas uma psicóloga trabalhando postura? Sim, Sim, né? porque E isso envolve. envolve tudo e fez toda a diferença no Uhum. resultado dela, né? Sim, Logo na outra semana ela já veio toda contente que ela já estava tendo resultados diferentes no trabalho. olha só, né? Então, são pequenos detalhes, Thaís, né? E é Uhum. isso que eu estou trazendo, né, no e-book, a proposta do e-book, né? Então, a gente já está indo para 1 hora de live e é uma delícia estar conversando aqui com você. Tá ótimo mesmo. Vamos marcar mais lives para a gente aprofundar os assuntos. Ju, tem muito assunto para ser tratado, né? Para ser levado para as pessoas. Muitas coisas que as pessoas não têm conhecimento, né? E que eu tenho certeza que ajudaria muito no dia a dia delas, né? Das mulheres. Com certeza. Então, para você que está aqui assistindo, agradeço demais a sua presença. Essa foi uma live de lançamento do e-book sobre o autocuidado. O e-book já está disponível lá no link da minha bio, então é gratuito, é só acessar o link da bio e você consegue baixar. É um e-book escrito com muito amor, com muito carinho, trazendo essas e outras informações importantes para você começar a colocar em prática, a entender do que se trata o autocuidado e Uhum. como colocar em prática, né? E fazendo um convite, que todos os dias eu estou aqui falando sobre este assunto, né? Relacionando o autocuidado à saúde mental, ao controle da ansiedade, da depressão, né? Como essas pequenas atitudes no nosso dia a dia fazem toda a diferença no fim, né? Muitas seguidoras me mandam, Thais, falando assim, nossa, Ju, só o seu conteúdo, né, já me ajudou muito Uhum. a controlar minha ansiedade. Olha que legal.
né? Já estou me sentindo melhor, menos ansiosa. As pessoas do meu convívio já estão dizendo que eu estou diferente, Olha que né? bacana. Porque são Uhum, atitudes de autocuidado. Então, eu trago muito isso. Nós podemos, como a gente falava, do agora. Agora, diante dessa situação que se coloca diante de mim, eu posso escolher duas opções: ou atitudes de estresse ou atitudes de autocuidado, né? Essa semana mesmo passei aqui em casa uma situação com as crianças. As crianças estão sempre doentinhas porque está mudando o tempo, está muito frio aqui. Um inverno que não vai embora nunca, né? aham, Tá demais. E as crianças estão sempre doentinhas, né? E aí eu tô para dar um xarope pro meu filho, e é pequenininho, ele tem 2 aninhos e meio, né? Então, para tomar remédio, é aquela dificuldade. E naquela, né, situação, tinha que tomar logo o remédio, porque tinha que sair para a escolinha, né? Eu acabei me atrapalhando e derrubei todo o remédio no chão. nossa, Ah, e era xarope, então xarope, enfim, fica tudo melado, né? aham, Eu parei, respirei fundo, né? E lembrei na hora, tá? Eu posso me estressar ou eu posso ter uma atitude de autocuidado agora, né? Porque eu poderia perder ali o uhum, humor, eu poderia ficar muito brava, eu ia me estressar, ia estressar as crianças, ia já aham, começar o dia muito ruim, né? E aí eu respirei fundo, dei um sorriso, pus o remédio de novo, coloquei, né, ele tomou o remédio sem reclamar, consegui limpar tudo muito rapidinho e a aham. gente já saiu para os nossos compromissos. Então, é disso que eu estou falando, né? Diante dessas circunstâncias, Viktor Frankl fala, né? Nós somos os responsáveis de como nós vamos reagir, como nós vamos agir diante de cada circunstância. A circunstância não tem o poder, né, de me alterar, de alterar o meu humor, de alterar a minha disposição. Né? Mas eu, Isso. sobretudo, sou responsável pela minha atitude diante de cada circunstância. E isso é muito interessante porque, a princípio, quando acontece uma coisa dessas que tira, que nos põe numa situação que você não estava esperando, parece que você brigar vai piorar toda a situação. E não só parece, é verdade. Muitas vezes é É, tão é, fácil de resolver aquilo. Olha o que você falou, foi rápido de limpar. Limpei e percebi que se eu me explodisse ali, as crianças também iam ficar estressadas e o dia inteiro já ia começar difícil, né? sim. Muitas vezes é rápido, mas o nosso dar murro em ponta de faca ali torna o negócio ainda mais Uhum. difícil. Se você escolhe esse lado de ser resiliente, de falar, não, vamos respirar fundo aqui, vamos fazer o que tem que ser feito, às vezes eu me surpreendo, porque eu já fiz esses testes em mim, né? A gente tenta se melhorar, né, Ju? E aí, fazendo esses testes, eu percebo, caramba, realmente foi muito mais fácil não ter me estressado, não ter brigado, não ter gritado. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Sim. Né? E muito mais fácil e com resultado muito mais eficaz. Muito mais eficaz, com certeza. Com certeza. E Olha, quero falar para todo mundo que o e-book tá incrível, de verdade. Eu li ele, tá muito bonito, assim, já que estamos falando de beleza, né, Ju? O e-book tá lindo e isso também leva a que as pessoas queiram estar ali lendo ele, né? Em contato com o material. bom, essa foi uma preocupação muito grande da minha Uhum, parte, porque eu quis passar logo do visual mesmo do e-book, sim. essa mensagem da importância, né, desse cuidado com a beleza, né? Uhum, Lembrando que autocuidado é encontrar na nossa rotina, no nosso dia a dia, a beleza, a bondade e e a é verdade. verdade, né? Não existe autocuidado se não for por este caminho. Exato. Thaís, muito obrigada. Eu que Muito agradeço, Ju, foi obrigada ótimo. mesmo. Obrigada às pessoas também que estiveram aqui. Eu vi que tem gente aqui agradecendo, falou que quer mais. Olha aí. Vai ser muito bom a gente Olha fazer só, outras, hein? com certeza, vamos fazer, com Uhum. certeza. Muito obrigada, um grande beijo. Espero Beijo, Ju. poder vê-la em breve para te dar um Deus abraço, quiser. Estarei no né? Brasil entre dezembro e janeiro. Posso fazer um merchan já, Ju? Pode, com certeza. Quem quiser fazer análise de coloração, eu estarei no Brasil entre dezembro e janeiro e a agenda está aberta, então vocês me procurem no direct que eu passo todas as informações. Olha só que maravilha. Eu já vou fazer isso rapidinho, porque eu estou precisando urgente fazer. Eu não fiz ainda a minha análise de coloração pessoal. Ai, menina, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Preciso fazer isso urgentemente. Com certeza já vou te procurar para a gente marcar. Vai ser ótimo, Ju.
Querida, um grande beijo, viu? Beijo. Fiquem com Deus todos. Amém. Tchau, Tchau. tchau.